Fala pessoal, boa tarde, boa noite e bom dia. Hoje estamos aqui para mais um Multi-Estúdios especial. Eu estou na presença aqui do Renato Araújo, chefe executivo, sócio do Gourmet. Começou sua trajetória lá na roça, numa família de 17 anos, e eu trouxe um pouquinho ele para contar a história aqui e falar de alguns acontecimentos na cozinha, na criação de prato e tal. Gostaria de agradecer sua presença aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Cássio. Eu que agradeço aí o convite, né? Estou muito feliz por ser convidado aqui para esse podcast. Muito bom. Acho que vai ser bem legal. Então, eu queria pegar nesse gancho aí que a gente conversou um pouquinho antes. Hoje você chegou num ponto muito grande da carreira, que às vezes muitas pessoas nem pensam em chegar. Mas eu queria trazer um pouquinho, a gente voltar um pouquinho, quando você veio aqui para o Rio, ou quando você começou nessa trajetória de crescimento até os dias de hoje. A gente contar um pouquinho da tua história e mostrar que todo mundo é capaz de chegar onde almeja. Sim, Cássio, eu acho que a gente, quando a gente quer, acredita, né, e tem princípios e objetivo, a gente alcança, né? Então, eu sou cearense, né? Sou de uma família de 17 irmãos, né? Da roça. E cheguei aqui, eu não tinha 18 anos, venho batalhando desde lá, desde que eu cheguei. Eu acho que quando a gente chega aqui, né, o objetivo é trabalhar, não importa de quê. A gente não quer ficar parado, né? Porque eu vim com uma família grande, humilde, e eu também vim com um propósito, né? De, claro, mudar de vida, ajudar minha família, que eu acho que era o maior foco, era ajudar minha família, porque eu deixei muitos irmãos mais jovens que eu, né? Então, vim para cá nesse propósito, igual os outros meus irmãos mais velhos fizeram, né? Vieram, se estruturaram, começaram a ajudar a família. Mandar um dinheirinho todo mês. Mandar um dinheiro todo mês, né? Para o leite das crianças lá, que era mais jovem. E o meu não foi diferente, né? Cheguei para ajudar minha família e passei um tempo, né? Parado, né, correndo atrás de emprego, mas na época não estava tão fácil. Mas nunca parei. Cheguei aqui, um trabalho primeiro que apareceu, né, não era de carteira assinada, né, eu morava no morro e lá tinha aqueles trabalhos de subir material, né, cimento, ajudante areia, de pedreiro, ajudante de pedreiro, subir caixa de cerveja, né, 200, 300 degraus nas costas. No sol. No sol quente. E, assim, eu já era acostumado, sou da roça. Então, para mim, não foi muito desafiador, não, porque eu já era acostumado mesmo no pesado, né? E passei quase 2 meses fazendo isso, né? E, de repente, apareceu uma oportunidade, né? Que um primo meu me procurou, que tinha uma vaga, uma casa abrindo, né? Ipanema, um restaurante japonês, né? Eu não fazia ideia o que era comida japonesa, né? Então, e engraçado é quando eu cheguei lá para trabalhar, que eu vi aquele monte de peixe cru. Eu falei, cara, quem que vai assar esse peixe todo? Falei, quem vai assar esse peixe todo, né? A vitrine cheia de peixe. Eu falei, não fazia ideia, cara. Não, cara, isso aí come cru. Eu falei, Jesus, como que a pessoa come isso cru? Né? Não fazia ideia o que era, né? Acho que acostumado só na carne de sol, baú de 2. Batei logo no cru. E aí foi... Cara, e batalhei, trabalhei, entrei, tive bons chefes, né? Bons líderes de cozinha, que não só bom como profissional, mas como pessoa, né? E essas pessoas me ajudaram muito, e eu sempre fui muito dedicado em tudo que eu faço, né? Então, tudo que eu for fazer, não existe dificuldade, eu vou querer alcançar o máximo dela, vou estressar o máximo em alcançar esses objetivos. Quando eu entrei, né, eu costumo dizer que não foi eu que escolhi a gastronomia, ela me escolheu. Porque quando eu vim, eu não sabia o que ia fazer. Eu queria trabalhar e ganhar dinheiro. E entrei para a cozinha como lavador de louça, né? Como bons chefes começam, né? Acho que todo mundo passa por esse processo. Acho que é Sim, aprender todas as áreas da cozinha, ter noção de tempo, timing. Isso. Toda a pressão que... depois a gente vai falar um pouquinho da pressão que tem em trabalhar em cozinha, porque o pessoal acha que é uma moleza. E não é moleza. E aí, assim, até porque você passar por essa área, para mim é uma das áreas muito importantes, né? Dentro da cozinha, porque, para mim, são os que mais trabalham. É quem está naquela área de SG que faz tudo, né? E o bom de você passar por ela é porque quando você chega em outros níveis, né? Você sabe cuidar e respeitar aquela pessoa que está ali, né?
a grande maioria, existe pessoas que não respeitam o ESG, que é o, né, que é o cara que limpa tudo, organiza tudo, que mantém a cozinha limpa, mantém a louça bem organizada, né? E aí, de lá, quando eu iniciei lá, como eu falei, sou muito dedicado. Quando eu quero uma coisa, eu vou conseguir. E o chefe me tirou para trabalhar com ele, em média de 2, 3 meses, eu já estava trabalhando, né, na cozinha com ele, aprendendo. No caso, você entrou para lavar prato e tal, e depois de 2, 3 meses, você foi chamado para ajudante dele, correto? Para ajudante de cozinha. E aí, desse tempo para cá, quando eu comecei como ajudante, eu comecei a gostar, né? Pô, acho que aqui é meu lugar, acho que eu me achei, né? E quando você trabalha com pessoas boas, você aprende a gostar muito mais rápido, né, do que você está fazendo. E quando eu conheci, o nome dele é João Batista, esse cara eu sou fãzaço dele, meu amigo até hoje, também é chefe de cozinha. E me dediquei, ele me ensinou muito, muito mesmo, tudo que ele podia passar para mim como profissional, ele me passou, e eu absorvi também o máximo que eu pude. E também me ajudou também como pessoa, né? Que quando a gente chega no Nordeste, naquela época, a gente não tinha tanta formação, não tinha tecnologia como tem hoje. Então, até se expressar, a gente não se expressa tão bem, né? Sem querer, a gente às vezes era um pouco arrogante, não sabia se expressar da maneira correta. E ele sempre me ajudou também nesses pontos, não só em ser um bom cozinheiro, mas também ser melhor como pessoa. Ser melhor como pessoa, me comunicar melhor, né? E se colocar sempre no lugar das pessoas. Então, esse cara, para mim, foi um grande responsável no início da minha carreira aí também, né? E de lá para cá, né, eu trabalhei por 5 anos. Você tem quantos anos? Você está no Gourmet? No Gourmet eu tô 10 anos, né? Passei por 11 anos no Gourmet, né? Agora, em setembro, faz 11 anos que a gente inaugurou o primeiro Gourmet. Entendeu? Tem um tempinho. Tem um tempinho. E aí, dessa trajetória toda, eu passei 5 anos nessa empresa, né? Depois... De ajudante. 5 anos você ficou de ajudante? Não, fiquei entre ajudante, cozinheiro, virei cozinheiro. Com média de 1 ano e 6 meses a 2 anos, o chefe saiu. Aí eu assumi a liderança da cozinha na época, né? Na época que era Ipanema. Assumi a liderança dessa cozinha por uns 3 anos e meio, né? E aí depois saí, inaugurei um restaurante no Barra Shop da mesma empresa, né? E aí depois eu me desliguei da empresa e fui procurar novos desafios, né? Porque onde a gente aprende, né? Eu acho que quando você aprende numa casa, nunca você para de aprender, mas você quer novo desafio, quer conhecer outras operações, né? E aí cada restaurante, cada cozinha tem suas particularidades, Sim, né? Tem seus aprendizados. E aí depois migrei pro Nori, que era um restaurante no Shopping Leblon, que também trabalhei por 5 anos. Né? Tive lá um desafio gigante, porque era uma casa realmente de grande fluxo, né? E o engraçado lá é que o chefe que foi chefiar, que é o Paulo Araújo, né? Que é meu grande amigo hoje também, que é uma pessoa maravilhosa, grande profissional. Ele era da gastronomia francesa, né? E lá a gente abriu um restaurante japonês e ele era o chefe da cozinha, né? O chefe executivo. E desde que a gente conversou, né? A gente começou a conversar, foi o que a gente falou, o seguinte: tu entende do japonês, eu entendo do francês. Nós vamos fazer uma dupla boa e vamos se complementar. Vamos aprender o máximo que a gente puder um com o outro. E foi essa parceria de 5 anos, né? Lá a gente aprendeu muito junto, aprendi muito com ele. A outra pessoa também, muito dedicada, uma pessoa muito humana, né? Uma pessoa que me ensinou muito, tanto também como profissional e como pessoa. Ele é incrível. Então, eu tive muita sorte. Eu encontrei pessoas muito boas no meu caminho, que também a gente precisa encontrar as pessoas boas também no caminho da gente, para poder a gente crescer junto com elas, né? E aí, depois saí de lá. Após esse tempo, eu virei chefe de cozinha também lá. E aí saí, fiz algumas consultorias, né? Inclusive, fiz uma consultoria com ele, né? E essa consultoria era bem longe, foi bem desafiador, que era em Nilópolis. Imagina morar nessa área aqui e trabalhar em Nilópolis, né? Um chãozinho. Chãozinho, era à noite, né? A questão não era nem ir, era vir, né? Então,
Na época eu não tinha carro, pegava aquele trem Japeri, eu acho que quem pegou já sabe como é que é o sufoco. Eu pegava ele em torno de 4 horas da tarde, né, que era do fluxo mesmo, o pessoal voltando, né? Então você não entra no trem, as pessoas te colocam, né? E anda te tira. sozinho. Anda sozinho. Então, se você não conseguir sair na estação, pronto, você vai sair na próxima ou na próxima. E aí foi bem desafiador, mas a gente deu uma consultoria muito legal junto, trabalhamos muito bem lá. Foi bem um sucesso o restaurante por alguns anos. Hoje eu não sei se ainda existe, mas... E aí depois que eu saí de lá, eu andei também, dei uma consultoria em outro restaurante, né, por um tempo. E aí depois eu fui convidado para trabalhar no Naga, né? Aqui no Village Mall, que é um restaurante de São Paulo. E aí, lá também foi um aprendizado gigantesco. Conheci pessoas muito boas que estão hoje, até hoje a gente conversa. O chefe executivo de lá também era incrível também. Tenho um contato com ele ainda. Está em São Paulo, mas a gente tem muito contato. Trabalhei lá por 1 ano. Né? E aí, eu já estava bem preparado, né, para desafios maiores, né? Aí aconteceu algumas questões, porque eu precisei viajar para o Nordeste, né? E aí eu me desliguei de lá, né, com um combinado que quando eu voltasse, eu voltaria para lá. Pro né? Gourmet. Não, pro Naga. Isso. Se desligou do Naga e quando voltasse, ele seria a preferência, Seria né? a preferência para eu voltar para lá. Só que aí, quando eu voltei, com 20 e poucos dias, né? Encontrei um amigo meu, né, que a gente já tinha trabalhado junto no Nori, no Shop Leblon. Foi, Nato, o que tá fazendo? Eu falei, cara, no momento tô parado. Eu cheguei de Ceará agora, tô pensando em voltar para a antiga empresa que eu trabalhei e tal. Ele, rapaz, vai abrir um restaurante, um Fecha Mall, né? E o Fecha Mall é um shopping que né, a gente abriu vários restaurantes lá e fecharam, e eu fiquei ali bem preocupado, né? E aí eu falei, cara, não sei, cara, se eu vá, não, ele falou, vai lá, cara. Aí quando ele falou do grupo, né, cara, o dono do restaurante que vai abrir lá, que é o Gourmet, eles são um grupo forte, são um grupo Trigo. E aí eu me aprofundei um pouco o que era o grupo Trigo, né? Falei, tudo bem, cara. Então me passa o contato Da pessoa. que eu vou entrar em contato, eu marco uma entrevista, eu vou lá. E ele me passou o contato do Jerônimo, né, que é o sócio-diretor da empresa. E mandei mensagem, ele se interessou. No outro dia eu estava lá. Mas foi uma sexta, na segunda ele me chamou para ir lá na entrevista. E aí eu fui lá, vou ver qual é. Eu cheguei lá, né, eu vi aquela pessoa educada, né, um cara muito humano, a gente começou a conversar, me recebeu muito bem. Então eu já me senti bem já na chegada. Eu acho que foi uma das coisas que já me encantou, né, do Gourmet, foi a recepção que eu tive quando eu cheguei. E aí conversamos, fez a proposta, eu fiz uma contraproposta, né? E aí começou a negociação. E aí começou a negociação, né? E aí a gente negociou e eu fui bem sincero com ele. Eu falei, cara, eu vou inaugurar o restaurante contigo, que eu gosto de inauguração, eu gosto de tudo que é desafiador. Né? Então, eu gosto de inauguração, já tinha passado por várias inaugurações de restaurante, mesmo, ou consultoria ou fichado. E aí, quando falei o seguinte, eu vou ficar 6 meses nesse nível aí que tu consegue me pagar, 6 meses e a gente senta e conversa, né? Ele, não, tudo bem. Só que aí a gente começou, durante os treinamentos, antes do restaurante abrir, né, muita cultura, muito valor, muita família. Ali eu falei, cara, acho que é aqui mesmo que eu tenho que ficar, porque nunca vi isso em outro lugar, né? Durante os treinamentos já tem tanta coisa legal, né? E aí quando a gente abriu, né, abrimos no Fecha Mall, em 2014, eu me dediquei, né? Me empenhei muito, porque foi bem desafiador, porque dentro dessa cozinha, na época, o único que entendia de gastronomia japonesa, né, oriental, era eu. O resto dos cozinheiros ninguém entendia. Nem o próprio chefe era de outra culinária, uma pessoa maravilhosa também. Mas ninguém entendia. Então, eu comecei a me desdobrar para dar conta do recado, entregar o que eu tinha prometido de entregar. E nisso tinha o Shinko aí, que é um grande chefe da gastronomia japonesa, que deu a consultoria pra gente. Como é que é o nome dele? Shin. Shin. É o
Shinkwake. Então, ele é o cara que me ajudou muito também no início do processo, né? E ficou com a gente por um tempo, né? Dando essa consultoria. E aí teve acho que um mês depois, né? O chefe não ficou, né? E aí o Jerônimo me convidou para assumir a liderança do Gourmet, né? Eu não pensei duas vezes, aceitei, porque era a minha área mesmo, então já estava fazendo um papel também meio que de liderança, estava liderando a equipe, por também eu ter um grande conhecimento já na área, né? Então, Sim, já tinha vindo de várias experiências. já vinha mais de 12 anos de experiência, né? E aí me fez o convite, encontrei muitas dificuldades, como não é fácil restaurante, o mundo de restaurante não é fácil, mas sempre teve as pessoas que me apoiaram, né? Sempre tive o Jerônimo, que me apoiava muito, o Dait, né? Um chefe de salão também, que era executivo, infelizmente não está entre nós, que é o finado Gil. Foi um dos caras que me apoiou muito também, né? Que a gente perdeu na pandemia. E teve também o Anderson, a gente conversava bastante, né? Acho que o Dait nós sempre fomos... O Dait é o chefe executivo do Sushi Bar. A gente teve sempre uma parceria muito forte, sabe? A gente sempre se ajudou muito, a gente sempre se escutou muito. Eu acho que em 11 anos a gente nunca discutiu. Em restaurante isso é difícil, né? É difícil. 2 chefes de setores diferentes não ter isso, né? Eu acho que a gente se entendeu desde o início, a gente com muita maturidade, por mais que a gente era jovem, eu tinha acho que 28 anos, ele também, né? A gente se entendeu muito bem, a gente se ajudava muito e conseguimos, né, formar uma equipe, né? Primeiro, quando eu assumi o desafio, foi um pedido que eu fiz ao Jerônimo que eu precisava de carta branca para me montar minha equipe, né? Montar uma equipe que realmente suprisse as demandas, porque precisava de conhecimento. Ele no momento algum, ele disse que não, ele tem carta branca, vamos contratar. Chama, você tem as pessoas? Eu falei, tenho. 3 dias depois, eu chamei um que hoje, né, é o Amaury, que é meu suporte, é meu braço direito do executivo, né? Ele virou executivo também, é um cara que me ajuda muito, está no desenvolvimento, está bem avançado. Foi ele que entrou, está 10 anos também já comigo. Depois a gente foi formando equipe, a gente está aqui, a gente está ali, e foi ficando mais leve. Quando entrou 2 profissionais da área, né, que é o Amaury e o Edmar, que o Edmar está comigo também hoje ainda, chefe do Rio Sul. Quando esses caras entraram, eu dei uma respirada, porque antes eu estava muito pilhado, porque não tinha... porque era uma pessoa dividindo várias sessões. Eu queria que a gente... vamos ver se a gente fala um pouquinho. Sim. Porque nem todo mundo tem essa cultura de cozinha. Então, explicar um pouquinho essa parte do executivo e da cozinha, porque, querendo ou não, é uma coisa que eu falo um pouco fora do podcast, o japonês acaba sendo, para mim, uma das operações mais difíceis que tem. Por quê? Porque ele tem peixe cru, ele tem fritura, ele tem comida cozida, ele tem carne, ele tem toda essa parte. Então, você acaba tendo quase que 3 a 4 operações de restaurante dentro de uma operação. Então, nesse primeiro momento, como você estava falando, você meio que estava abraçando onde faltava gente. Ó, faltou aqui, eu estou abraçando aqui. E aí você foi formando uma equipe onde, preciso de um cara aqui, preciso de outro. Então, assim, para a gente falar um pouquinho desse funcionamento do chefe executivo, da diferença do ajudante, de algumas coisas, até para exemplificar o pessoal que esteve contigo nessa caminhada do sucesso, que está até hoje, que está num restaurante que hoje... a gente vai falar mais na frente, está abrindo novas unidades, cada dia cresce mais e, querendo ou não, um restaurante todo mundo olha e se baseia hoje no japonês para fazer um monte de coisas. Sim. Então, é bem, como você falou, é bem complexo, né, a operação de um restaurante japonês. Por você trabalhar com produtos muito frescos, né, são bem perecíveis, né, então você tem que ter um controle, né, da qualidade, de temperatura, de contaminação cruzada, né? Que você não pode estar... Por isso que, dentro de um restaurante japonês, existe 2 cozinhas, né? Quando as pessoas falam, vamos num restaurante japonês, as pessoas... eu não como sushi. Só que a cozinha japonesa, tem 2 cozinhas para quem gosta do cru e quem gosta do frito, do grelhado, de um risoto. Então, o nosso restaurante tem essa diversidade, né? Então...
são cozinhas separadas justamente para a gente evitar essa contaminação cruzada. Então, porque tem calor, né? Por mais que nossas cozinhas todas são controladas, com temperaturas controladas de 27 graus, mesmo assim pode ter alguma contaminação. Então a gente separa. Então, são pessoas qualificadas dentro da gastronomia quente japonesa, né? E pessoas qualificadas dentro da parte fria, né? Que hoje, cada dia que passa, as nossas operações, a gente está tentando unificar as pessoas dentro das duas operações. Para quê? Para que o suporte aonde estiver mais pegado. Digamos, não só tem cozinheiros que faz sushi em determinado momento. Tem sushimens que faz quente, risoto, uma fritura, alguma coisa. Então, a gente está cada dia unificando mais. Dando mais conhecimento para todo mundo. Conhecimento, porque é tão bom para a empresa quanto para a pessoa. Porque você leva para a sua vida. É o que você aprende. É um ensinamento. Você vai subindo o nível. É isso. E para você se tornar um chefe, né, o mínimo que você tem que entender das operações, no geral, do restaurante. Né? Eu não posso se tornar um chefe executivo. Eu preciso saber. Eu preciso saber do quente, do frio, alguma coisa de bar. Eu preciso saber de um bom atendimento. Porque você acaba se envolvendo nesse pacote. O chefe executivo, no caso, hoje, ele até na operação ele mexe, né? Mexe. Então, a gente... Até porque, assim, se você se afasta muito da operação, né? Como tem um ditado, né, na cozinha, você enferruja, né? Então, o bom é você estar dentro. Claro, diminui muito. Quando você vira chefe executivo, sobe para outras demandas. São demandas muito mais estratégicas, né? São planejamento, aí tem desenvolvimento, tem pesquisa, tem muita coisa que, às vezes, te tira um pouco da operação do dia a dia. Que, para a gente que é apaixonado por operação, pro restaurante, por cozinha, a gente acaba sofrendo um pouco, porque você dedica a mão naquilo ali e eu amo muito o que eu faço. Né? Eu gosto muito de cozinhar. Então, mas aí você vai saindo um pouco, porque realmente as tuas demandas aumentam, então acaba automaticamente você saindo um pouco da operação. Então, mas eu entro dentro das operações quando é necessário, quando eu vejo dificuldade de algumas coisas, eu entro para me entender até onde essa dificuldade, se essa dificuldade está na equipe, se essa dificuldade que está em algum cardápio elaborado que está levando mais tempo para fazer, sendo muito complexo. Então, eu entro, entendo e me afasto. E eu fico observando de fora, né, para ver se realmente aquilo ali está correto, o que eu posso melhorar. Né? Quando um chefe executivo vai numa loja, ele vai fazer uma visita, ele vai buscar oportunidade. Né? É oportunidade de melhorias para a equipe. Né? Então, quando você melhora para a equipe, você melhora automaticamente para o cliente. Né? Refletir na melhoria no final para o cliente, principalmente em tempo. Né? Então, uma pergunta que o pessoal sempre fala é que adoram o cardápio do gourmet. Como é que é a inspiração para os cardápios e como é que se dá essa criação de cardápio para um restaurante como o Gourmet, que tem várias unidades, que tem que, às vezes, aliar vários tipos de paladares? A gente teve lá outro dia, depois eu quero que você fale um pouco do Wagyu e de algumas diferenciais do novo cardápio, de algumas coisas assim. Então, elaboração de cardápio, né, quando a gente vai planejar um cardápio, a gente, antes de ir para a operação, a gente tem uma reunião entre o marketing, né, e um grupo de jornada, que o grupo de jornada é um grupo que cuida do cliente, a jornada do cliente, né? Tem uma líder que cuida de várias pessoas, inclusive dos executivos, e então a gente trabalha muito junto. Então, a gente faz um planejamento. Qual é o planejamento do cardápio de julho, vamos dizer, que vai ser lançado em julho? A gente está para sentar agora esse mês, ou no início do mês que vem, para a gente planejar o cardápio que vai virar em julho. Qual é o tema? O que está em alta? Né? Então, o marketing faz a pesquisa, a gente também dá uma estudada, o que realmente está em alta. Sei lá, coreano, né? Foco é o que? É Brasil, é Amazônia, foco é Nordeste, né? Ou vamos lá no Japão, o que está em alta? A gente pesquisa muito, né, o que realmente as tendências do momento. Depois desses estudos, que a gente senta, a gente chega lá, discute qual a linha que a gente vai seguir. A gente não entra dentro da operação e fazer qualquer coisa. Não, tudo é planejado. Por isso que eu acabei perguntando, porque o pessoal, às vezes,
acha que a decisão, o cara olha lá, todo mundo gostou disso. Não, vai. Não, da minha cabeça aqui nasceu isso. Então, assim, para mostrar mais para o público que existe um planejamento e uma estratégia até para isso, porque deve ter problema, às vezes, de logística para comida, para fazer tempo da jornada, porque às vezes tem pratos que demoram mais para poder chegar na mesa. E a pessoa sentada, eu quero mostrar um pouco disso, por isso que a gente está falando, ela não consegue ter essa percepção de tempo, porque ela está sentada. Então, às vezes, o cara fala assim, caraca, demorou muito, demorou 10 minutos, mas 10 minutos, talvez, na cozinha é uma eternidade e tá rolando um monte de coisa, os pratos estão saindo, o cara tá fazendo, tem que chegar isso, tem temperatura. Então, assim, por isso que eu estou aprofundando um pouco essa parte, tanto do cardápio, porque eu vejo o pessoal falando que gosta muito do cardápio do gourmet, ele mantém uma certa quantidade de coisas que são atemporais e sempre vai trazendo coisas novas que são da tendência. Então, quer dizer que passa por um processo todo de criação, de estudo, de tudo isso, provas, que nem você falou naquele dia. Isso. A gente aí, depois desse planejamento, é que a gente vai para dentro da operação já com foco. Qual é a gente fez o desenho, o que a gente vai botar em prática? Digamos, nós estamos com um projeto de produtos da Amazônia. Estamos focados em desenvolver cardápio em cima dos nossos produtos. O Brasil é muito rico. Sim. Né? A Amazônia é muito rico de bons produtos. Então, a gente está no foco de desenvolvimento agora de um projeto focado nos nossos produtos brasileiros, né? Que são muito bons, de muita qualidade. Então, nós temos esse foco, tá? Então, a gente direciona esse foco, essa é a direção. Então, quando a gente toma essa decisão, vamos para dentro das operações. Antigamente, há uns 6 anos atrás, eu criava tudo que era comida quente, né? O Diet criava tudo que era comida fria. E implantava. E aí a gente fazia a degustação para a diretoria, né? Os sócios, né? E aí a gente ia ajustando. Hoje, a gente viu que não estava tão eficiente, né? A gente trabalhar separado ao mesmo tempo. O que a gente fez? A gente unificou. Até porque a cozinha acaba funcionando tudo junto. Tudo e aí junto. você pensa separado e aí, às vezes, quando juntava, talvez não funcionasse do jeito que você imaginava. Isso. Né? E aí hoje, o que a gente faz? Hoje nós somos 4 executivos, está entrando agora 5. Então, o que a gente faz? A gente para 3 dias, 4 dias, entra dentro de uma cozinha e vamos desenvolver. Né? Tem um projeto projeto desenhado, vamos desenvolver em cima daquilo ali. Então, hoje, o que levava 1 mês para ser desenvolvido, levando no máximo 2 semanas, 6 dias, 3 dias por semana. Por quê? Hoje tem mais gente, porque mais cabeça pensando, mais avançado você está. Então, hoje, quando eu levo meus pratos, eles têm a ideia deles, todo mundo prova, o cara ajusta aqui, vamos ajustar aqui, e vice-versa. Então, a gente desenvolve junto. Então, ficou muito mais rápido, né? Com maior eficiência e qualidade, porque tem mais pessoas dando opinião. Então, quando a gente leva para degustação com a diretoria, muita gente já provou, a gente já fez vários ajustes. Então, a assertividade é maior, né? E aí, também no desenvolvimento, pode ser o prato melhor que... Ó, isso aqui é o melhor. Nossa, mas a gente olha a complexidade. Se dizer, pô, esse prato é muito bom, esse prato é muito foda, a gente vai botar. E aí vamos olhar o quê? Insumo, né? A logística desse insumo, se nós temos esse insumo em abundância para atender, porque não é um restaurante, são 10 restaurantes, se vai atender, né? Se não vai ter falta, não adianta eu lançar um prato maravilhoso e viver na falta. Então, a gente pensa no produto, a gente pensa na complexidade da operação, né? Que eu acho que é uma das partes que mais sofre se você desenvolver um prato, aonde ele vai levar muito tempo e o cliente vai ser prejudicado. Então, a gente pensa também em dificuldades também. Esse prato é muito bom, tem muita dificuldade. Então, não vai entrar. Vamos trabalhar ele para ele ser muito bom com menos complexidade. E aí não entra. E se caso entra um prato desse e ele começa a ser um problema para a operação, a gente tira. Porque o cliente não pode sofrer por causa de um prato mal... Não que seja mal executado. Não, talvez não está dentro do escopo no momento. Isso, da operação que a gente tem. Né? Então, assim, quando a gente vai virar cardápio, né? Porque para entrar tem que sair. Né? Entre 10 pratos tem que sair 10, né? Não tem... senão você isso aí gera discussão lá entre os chefes, gera discussão entre os sócios.
Gera. Às vezes gera porque, às vezes, um gosta muito, outro... Né? E, às vezes, você é obrigado a tirar um prato que vende muito. Mas é porque a operação não suporta ele. Aí a gente precisa tirar. E aí, às vezes, na hora de você tirar, um sócio quer, outro não quer, um chefe quer, outro não quer. E aí acaba que a gente tá, vamos fazer o seguinte, então vamos manter por um tempo. Se as coisas não melhoram, a gente tira. Mas é raramente. Hoje está muito mais, todo mundo mais focado também no melhor para a operação e no melhor para o cliente, porque acaba um prato que dá muito trabalho, que por mais que venda muito, mas ele acaba atrapalhando toda a operação, ele está afetando diretamente o cliente também. Então, a gente acaba tirando, né? E o cliente. Se você tira um prato, agora a gente virou um cardápio. O cardápio tem uns, acho que 2 meses, não, tem um mês e meio por aí que a gente não virou, a gente tinha virado um cardápio antes, né? Quando a gente inaugurou São Paulo, só que a gente não tinha tirado nada. Só que aí começou a dar problema na operação, porque aumentou... Começou a acelerar. Aumentou a quantidade de prato, né? Entrou prato, a gente não tirou prato, então a operação sofreu e a gente entrou, sentamos e vamos decidir tirar o cardápio. Tirar alguns pratos do cardápio. Quando a gente tirou, a gente sabe que a gente vai ter problema também que o cliente vai reclamar. E aí começa, as primeiras semanas, churrada de reclamações. Ah, eu quero voltar. Ah, cadê o prato maravilhoso? Volta o prato maravilhoso. E aí vem aquelas campanhas, aquelas porradas de cliente, né? Que gosta daquele prato. Tem que dizer, eu só vinha por esse prato. Né? E aí a gente vai entrar e Mas tratar existe diretamente com o cliente. uma outra pergunta. No meio dessa daí. Tirou o prato do cardápio. Se alguém que já é cliente fizer o pedido, faz esse prato? A gente é flexível no início, a gente é muito flexível. Né? Assim, tipo, tem uns que sim. Tipo, tem um roll que eu tenho, digamos assim, tem um roll que eu tenho tudo. Eu tenho arroz ali no meu lado, eu tenho peixe do meu lado, eu tenho todo o insumo ali, a gente abre essa exceção e faz. Mas tem produto que não, digamos, agora a gente tirou... Fala um prato aí que foi polêmico, que saiu e o pessoal queria e acabou não voltando. Crunch roll. Crunch roll é um hot Philadelphia, né? Empanadinho, ele vai um tartar de salmão e atum temperado, né? Com azeite de erva, sal rondache bem temperado em cima, né? E shoyu, finalizado com shoyu. Ele é incrível. A gente tirou, o cliente sofreu, o cliente pediu. E a gente não conseguiu ainda, estamos apurando porque tem pouco tempo, né? Tem outros também que saíram, o cliente vem fazendo a reclamação dele, mas primeira semana é uma churrada, segunda diminui um pouco, terceira ele vai diminuindo. Mas nada que a gente tire do cardápio que não possa voltar. A gente vai avaliando. Sim, é uma leitura daquele momento, né? Isso. A gente vai acompanhando. Se a gente vê, esse prato está sendo muito cobrado, o cliente está sofrendo, a gente vai lá e senta de novo, vamos voltar o prato. Já aconteceu de a gente tirar e ter que colocar. Né? Então, tirar e ter que colocar. É um prato muito bom e aí a gente, vamos tirar, vamos voltar. E o que sai? Aí é outra briga. E a gente vai de novo se ajeitando, né? Porque a operação não pode sofrer, o cliente não pode sofrer por causa de um prato que entrou que vai dar muito trabalho. E aí, digamos agora, eu tinha alguns pratos com frango, né? Só que são pratos que não saía tanto, né? E aí eu fui tirando. Tirando tudo que tem frango foi tirado. Aí sim, não tenho mais frango dentro da minha operação para cliente, tem para funcionário. E aí o que acontece? Tem cliente que se chateia, né? Porque não tem, porque gostava, tal, mas era muito pouco mix, né? Quando saía, dava muito trabalho, porque nem sempre... Prepara tudo para pegar naquilo. Porque eu não tinha um volume grande para mim ter uma grande produção. Né? Então, tive que tirar. Então, esses pratos que contêm frango, realmente não dá para fazer, porque eu não tenho um produto dentro da minha operação. Mas alguns produtos que tem dentro da operação, que não vai atrapalhar o nosso fluxo, a gente faz, a gente abre a exceção para o cliente. Porque é questão de tempo. A primeira semana é muita reclamação, a segunda diminui, a terceira diminui, a quarta. Quando daí com 1 mês e meio, já não tem mais essa reclamação. O cliente já começou a provar outras coisas. Né? A orientação, ver os pratos novos. A orientação é ser oferecido os pratos novos para o cliente provar. Né? Então, uma outra dúvida seria, vocês sempre foram fortes no Rio e a gente, quando começou a conversar, você está no processo de expansão para outros estados. Sim. No caso, São Paulo e tem mais um vindo aí. A gente tem Brasília, abriu Brasília e São Paulo. Então, né? Eu queria perguntar um pouco dessa expansão e o que você considera assim, de diferente, porque
O carioca tem todo um jeito dele. Quando você passa para o paulista, você já tem, tanto que e acelera mais. E aí depois você ainda escolheu uma outra área que é totalmente diferente dos dois. Você escolheu, no caso o Gourmet, escolheu, que é Brasília. Então, como que foi tá sendo esse momento aí? Cada vez mais vocês estão expandindo para o Brasil, mas em termos de paladar, de público, da próprio cardápio que a gente está falando. Expansão não é fácil. A gente está no nosso mundo, né, que é o Rio, onde a gente realmente conquistou, realmente a gente trabalha todo dia para manter, porque conquistar o sucesso, né, as pessoas às vezes conquistam rápido, mas manter é que é mais difícil. Então a gente trabalha muito árduo em cima disso para que a gente é forte no Rio, mas para a gente continuar forte temos que trabalhar muito forte também em cima de tudo que a gente faz, né? E aí, quando a gente foi expandir para Brasília, a gente sabia que tinha dificuldades com pessoas, né? Aí pessoas, logística, né? E a logística, a gente tem um distribuidor, né, do grupo, que por mais que seja do grupo, também tem as suas dificuldades, né? De locar do Rio para Sim, é porque o eixo Rio-São Paulo já está meio que estruturado para muita coisa. Isso. E aí, quando você vai saindo um pouco disso aí, ele vai mudando tanto de tempo, duração, guardar fluxo de giro, porque São Paulo e Rio já tem um fluxo maior. Às vezes você vai para Brasília e não tem tanto fluxo, e aí o cara não quer levar tanto. Aí começa os problemas normais da logística de um país transcontinental. E custo, né? Tudo aumenta, o custo sobe muito, né? Então, para Brasília, a gente teve muita dificuldade com custo também, porque lá tudo é muito mais caro, os insumos são mais caros. Então, tem produto lá que, digamos, cogumelos, que aqui custa 40 um quilo, lá está custando 65, sendo negociado. E aí o desafio é o quê? Você conseguir manter o mesmo cardápio o mesmo nível, né? Com o mesmo custo, sabe? Então, é bem desafiador. E outro momento desafiador são pessoas, qualificação de profissionais, que a gente sofreu um pouco também em Brasília, né? Não sofremos mais, porque levamos muita gente do Rio. Porque como que acontece? Quando a gente vai abrir um restaurante em outros estados, a gente vai em São Paulo, em Brasília ou São Paulo, vamos dizer que os dois estados que a gente está, traz entrevista lá, dá um treinamento prévio lá, em uma cozinha do grupo, e a gente traz para dentro das nossas operações, para o Rio. Né? Para mexer aqui Isso, para vir treinar no Rio, nas nossas cozinhas, né? Para adaptação, aprendizado, muito mais focado na comida, sim, mas também em processos, né? Em qualidade, né? Então, a gente trabalha muito forte essas pessoas que vêm de outro estado aqui dentro. E na nossa cultura também. A gente tem uma cultura muito forte. Né? Então, cada estado tem suas manias. E aí a gente traz essas pessoas, eles treinam um tempo por aqui. Quando a gente inaugura, a gente leva essas pessoas já treinadas para o estado. E também leva uma grande massa nossa daqui do Rio para lá. E faz novas contratações aqui. Então, a gente leva algumas pessoas transferidas, né? E aqui pessoas... você bota a nova para poder pegar o jeito daqui. Isso. E aí a gente leva algumas pessoas transferidas para morar lá e outras pessoas que vão passar 90 dias lá para terminar o treinamento daquelas pessoas. E o restante a gente contrata na inauguração localmente. E continua os treinamentos, né? E treinamento em todas as áreas. E aí, quando dá 3 meses, a gente viu que está todo mundo já alinhado, a gente traz o pessoal que foram passar a temporada lá de 3 meses para ensinar, traz de volta para o Rio. Né? Agora, Brasília foi assim. São Paulo a gente apanhou mais um pouco, porque o mercado lá é muito aquecido. Né? Então, apanhou no sentido de foi bem... Pessoas. Não, mas de pessoas... Mas lá não... Assim, eu acharia que lá seria mais fácil... A gente também achou. Porque lá tem mais japonês, tem mais a cultura nipônica, tem mais fluxo de gente, tem mais gente comendo todo dia. É isso. E aí foi aonde a gente se quebrou, porque não que foi impossível, é porque assim, a gente foi nessa cabeça que, igual você falou, a gente foi na cabeça que, lá tem um monte de restaurante, tá, a mão de obra lá, tudo é muito mais fácil, acho que deve ser abundante a mão de obra. Não foi nada disso que a gente pensou, irmão. Não foi nada disso. Porque aonde tem
é uma gama de restaurante, tem muita demanda, né, de profissionais. Né? E aí, quando a gente chegou lá, além de o custo lá é mais de pessoal um pouco mais alto, que não é isso que vai atrapalhar a gente para contratar, claro, mas as pessoas, às vezes, têm uma proposta, estão recebendo proposta toda hora. Então, você contrata hoje, daqui uma semana, 2 semanas, tem uma proposta para o teu profissional, ó, eu pago tanto. Né? E aí vai. E aí tu gastou um tempo na preparação e aí tu tem que preparar outra. Então, assim, eu acho que por a gente ter ido com tanta segurança, com tanta sede que lá seria mais fácil que Brasília, a gente apanhou porque bastante. O pessoal acha que a demanda de restaurantes, essas coisas em São Paulo, por ela ser maior, o pessoal acha que vai ser mais fácil. É o que você falou. Ela tem um lado mais fácil dela girar mais dinheiro no início. Isso. Mas ela também tem a competição, que é o que você acabou de falar. Por quê? Porque eu tenho 3, 4, 5, 6, 10 restaurantes que também pode contratar igual você. Então, tu tá... Aqui não, pô, eu tô aqui, eu tenho 10 operações. Quantas pessoas têm 10 operações igual vocês? Tem muito menos gente. Muito menos. Lá não. Lá tem gente com mais operações, tem mais coisas girando. Aí tem esse lado, então esse lado acabou pegando. Pegando não, acabou não tanto como vocês imaginavam no começo, de todo mundo imaginar, por ser São Paulo, por ter cultura, por ter tudo isso, ser mais fácil do que os outros estados. A gente foi nessa intenção, que ia ser fácil. Não foi fácil, mas assim, a gente é muito unido, sabe? As equipes são muito juntas, então a gente se ajuda muito no início. As pessoas que foram do Rio, que era temporada, ficaram lá. Chegaram lá, gostaram de São Paulo, né? Gostaram do lugar, pediram para ficar, não voltaram. Então, conseguiu equilibrar, né? Mas confesso que a gente deu uma sofrida lá. Quanto tempo já está essa unidade de São Paulo? Acho que 4 meses. Acho que fazer 5 já. 4 meses e Brasília 2, né? Não, Brasília foi primeiro. Brasília tem 1 ano já. Brasília tem um tempinho já. Foi a primeira expansão. A gente quis ir para Brasília porque São Paulo a gente... Vamos aprender primeiro... em um estado mais tranquilo, né? Para depois a gente ir para São Paulo. Porque São Paulo, o sarrafo é mais alto, né? Então, a gastronomia lá, oriental, é muito forte. Em termos disso, de gastronomia, assim, as diferenças que hoje acabaram ficando Rio, São Paulo e tal, pela região. Porque acaba que... eu sei que é uma marca unificada, mas não acaba tendo essa... Porque, assim, a cultura de São Paulo é muito mais forte nipônica. Então, o pessoal não pede mais, não azucrina, fala de ter alguns pratos, algumas coisas diferentes assim, ou então acaba que em cada um desses vocês têm uma diferenciação de cardápio, alguma coisa assim? Sim, São Paulo é um lugar que são muito da gastronomia, ela é mais tradicional. Né? Então, eles são muito mais tradicional, o cliente de lá, do que o do Rio, porque lá realmente eles gostam... O que no Rio diferencia lá? O pessoal de São Paulo, eles curtem muito o quê? O peixe branco, o atum, um bluefin. Né? Então, eles curtem muito esses peixes. O Rio é muito focado em salmão. Né? Então, assim, quando a gente foi para São Paulo, antes de a gente ir para São Paulo, a gente elaborou um cardápio exclusivo para São Paulo. A gente precisa ter um cardápio de iguarias, né? De algumas iguarias como o aguil, entendeu? Que é o assinho que a gente trabalha, que é o maior nível do aguil. Então, assim, a gente elaborou um cardápio focado para o cliente de São Paulo. Né? Só que, assim, o cliente de São Paulo, a grande maioria dos nossos clientes de São Paulo hoje já é cliente nosso no Rio. Né? Porque tem essa ponte aérea, né? Então, assim, os nossos clientes... Ele já conhecia daqui, ele ficou só mais feliz que ele podia comer lá. É isso, entendeu? Porque tinha cliente que vinha pro Rio para comer no gourmet São Paulo. Né? Que isso é muito bom. Então, assim, o pedido para a gente ir para São Paulo era gigantesco. Muito. Então, tem cliente nosso que sai do Rio, está em São Paulo, uma ponte aérea, ele vai comer no gourmet. Então, as pessoas são realmente muito apaixonadas pelo gourmet. Então, a gente achou que ia sofrer um pouco de não ser um restaurante muito tradicional, né? Não pegou vocês? Não pegou nós. Não tem, claro, o consumo lá de outros peixes, de um cardápio mais tradicional, existe, mas que o nosso cardápio que tem no Rio que está lá, a gente não sentiu tanto impacto, não. Porque nós tinha muito cliente nosso. E aí, passando de São Paulo e Brasília? Que já deve ser outro estilo de público. Aí passando,
a gente tem não tem nada fechado, né, em outros estados, mas a gente tem já algumas conversas com BH e Goiás. Mas ainda nada ainda. Acredito que a próxima unidade também será em São Paulo. Né, que é a ideia de vocês agora, já que vocês já estão estruturados no Rio, é começar a dar uma olhada nos outros estados. Sim. BH e Goiás já vem sendo olhado há um tempo. BH é do lado ali, já foi pro Rio, já foi. Goiás já é só. Porque Goiás vai ficar meio que entre São Paulo e Brasília, ali meio que no. Tá ali junto, né? Sim. E assim, acho que hoje, né, a gente desacelerou um pouco a expansão, né? Não que a gente parou de olhar, tá sendo olhado, mas a gente desacelerou um pouco para a gente olhar um pouco mais para dentro, né? Cuidar um pouco mais. Agora focar esse ano de 2025, a gente está muito focado em olhar para dentro das nossas operações, dos nossos restaurantes, melhorar a performance, fazer obra no que não está, no que está precisando, porque a gente cresceu muito. A gente abriu restaurante para vender 600 mil, né? Com espaço físico para 600. É 1,5. Então, está começando a sentir. E também a estrutura também pede, né? Por mais que a gente tanto tempo você tem que estar modernizando, ajustando. Por mais que a gente tenha um grupo de manutenção muito forte, trabalhando em melhorias direto, mas tem hora que precisa dar uma parada ali para dar uma olhada no detalhe, o que pode melhorar dentro das nossas operações para entregar melhor para o cliente. Então, esse 2025 vai ser muito focado em olhar para dentro de estrutura, de pessoal, né? Olhar mesmo no detalhe para poder a gente expandir com mais segurança também e mais preparado também para outros estados. Uma outra coisa que eu queria... O que você diria, assim, que hoje diferencia o gourmet, na sua visão, para os outros restaurantes? Você fala de gastronomia? Gastronomia. Eu acho assim, a gente, no gourmet, eu acho que o que diferencia, né, as pessoas, eu acho que são a forma como a gente trabalha, a forma como a gente entrega nossos produtos, né? Como cuida do nossos produtos e como cuida do nosso pessoal. Né? Porque o nosso primeiro cliente são nossos funcionários. Então, a gente está sempre muito focado em pessoas. Somos uma empresa que cuidamos de pessoas. Então, um funcionário feliz, né? Ele vai entregar um bom atendimento, uma boa comida e o cliente também sai muito feliz do nosso restaurante. Então, diferencia muito, nós temos uma cultura muito forte, tem os nossos valores que é inegociável. Então, que acho que os funcionários também, quem não tem valor e não segue a nossa cultura mesmo, não se adapta. Às vezes não precisa nem a gente desligar, ele mesmo sabe que está no lugar errado. Então, isso diferencia muito, que é o que faz muito a gente ser a empresa que a gente né, é cuidar de pessoas. E eu digo pessoas, começando de funcionário até a ponta, que é o cliente, que traz o nosso resultado. Então, a gente realmente é dedicado, focado, que as nossas equipes estejam sempre felizes. Claro, dá para ser feliz todo dia? Não, tem dias ruins, né, para todo mundo. Mas a gente está sempre antenado. Se tem uma pessoa que é feliz, chega sempre rindo, está sempre de bem com a vida, do nada essa pessoa dá uma apagada, começa a ter algum problema, a gente identifica, o nosso papel é identificar, chamar para conversar e ajudar essas pessoas, né, a voltar ao que era antes e ajudar, seja na vida pessoal, na vida profissional, alguns problemas, às vezes, muito com dívida, com alguma coisa, a gente está sempre muito antenado em ajudar as pessoas. Então, isso diferencia muito a gente de alguns outros restaurantes que não têm a mesma cultura, né, que não, às vezes não cuida tão bem dos seus funcionários. Então, para mim, isso é muito rico. É trabalhar feliz. Digamos. A galera trabalha rindo, trabalha feliz, entrega muito bem e ainda sai junto ainda, toma um chopp e no outro dia a gente não sabe de nada, não tem briga, não tem confusão, não tem nada. Então, isso é muito bom, entendeu? Puxando para esse lado pessoal, eu vou pegar aqui uma área, você que hoje está em cozinha e passou por uma bariátrica. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, principalmente o pessoal, porque, querendo ou não, no dia que a gente se encontrou, a gente fez uma degustação e tal, e aí você estava mencionando, e todo mundo pensa nisso. Imagina, você está lá, cozinha, mexe com isso,
e faz uma bariátrica. Eu sei, a gente vai contar um pouco aqui, que foi por uma melhora de vida, foi por uma área, agora você está querendo estar mais exercitando mais e para melhorar na performance em geral. Mas como é que esse antagonismo aí, essa situação de você hoje estar mexendo com várias coisas que são deliciosas, muito boas, e com essa parte da tua vida pessoal que foi fazer a bariátrica? Pois é, a bariátrica foi um momento que eu pensei bastante, justamente pensando como que eu ia fazer uma bariátrica se eu sou responsável por criar, né, tanta coisa gostosa, né, ter que provar muita coisa. Mas aí é o seguinte, eu pensei muito nisso, mas aí eu estava, depois que eu vi que eu comecei a trazer alguns problemas de saúde, eu comecei a pensar, eu acho que eu estou pensando errado. Eu tenho que pensar em mim. Para mim poder continuar entregando o que eu entrego hoje, eu preciso pensar em mim, na minha saúde. Porque daqui a pouco eu adoeço, eu não consigo entregar mais nada, eu vou ter que ficar em casa. Né? E o grande que fez eu pensar muito, né, em mudar de vida, fazer a bariátrica e continuar trabalhando para melhorar, porque a bariátrica não é garantia de sucesso. Você tem que continuar o processo. E aí também meus filhos, né? Então, sou pai de gêmeos. E chegou um momento que meus filhos, eu não tinha... Eu chegava em casa, era tomar banho e me deitar, porque eu não tinha mais disposição, energia, né? E eles hoje têm 5 anos, né? Eu tenho 2 anos de bariátrica, né? Então, aí eu comecei a chegar em casa, eles começaram a engatinhar, eu não conseguia brincar, não conseguia sentar com ele. Eu falei, cara, não é isso que eu quero, eu preciso mudar de vida. E estava me fazendo muito mal, né? E aí, pensei muito, né? Negócio de trabalho, como é que eu vou fazer? Eu falei, não, eu tenho que fazer. Conversei com as pessoas mais próximas, como o Jerônimo, com o Dade, todo mundo. Não, tem que fazer. É para a tua vida, para melhorar a tua vida. Então, essas pessoas me deram muita força. Então, a gente é uma família muito, muito unida. A gente está sempre tentando ajudar o outro o máximo que pode, né? E aí, quando eu fiz a bariátrica, né, passo uns 6 meses sem poder provar muita coisa, né? Se provar, tem que morrer e jogar fora. Foi bem desafiador no início, né? Porque quando você é bariátrico, tem algumas restrições, né? Mas Deus é tão maravilhoso comigo, porque Ele não me deu nenhuma restrição. Eu não tenho restrição a nada. Eu como qualquer coisa, do doce à fritura, né? Eu acho que Deus imaginou assim, pensou assim, né? Ele é muito perfeito, né? Esse cara eu não posso dar nada de problema para ele, porque ele é responsável pelo desenvolvimento de cardápio, ele tem que estar provando comida toda hora, né? Ele tem que estar... Ele precisa provar, precisa, às vezes, ir em restaurante, ver as tendências. Cara, e não me afetou em nada. Claro, eu tenho meus cuidados, né? Antigamente eu provava uma colher cheia, agora um biquinho de colher, né? Então, assim, muda um pouco, mas... Você falou que mudou a rotina de exercício. Sim. Como é que foi isso aliado à cozinha? Eu sempre acabo falando isso porque nem todo mundo sabe, mas chefe ou pessoal de cozinha trabalha muito. Muito é 8 horas, 9 horas, 10 horas e um pouquinho mais. Assim, no geral, porque a cozinha, as pessoas acham que é só você chegar lá e sentar e comer. E aí você tem o pré-preparo, você tem todos os processos que tem na cozinha. Então, a gente, quando às vezes senta, não pensa nisso. Você só pensa que o cara chega lá e apronta na hora. Então, como é que foi esse momento? Eu sei que teve essa... Você já explicou um pouco no dia que a gente estava junto, de provar menos, de não comer tudo, comer umzinho. E também, dessa outra parte, você teve que alinhar o que você não tinha tanto, que era fazer mais exercício. Tá isso na rotina de um chefe executivo que ainda tinha acabado de fazer a bariátrica. Você falou até que, eu lembro disso, eu acho que você ficou 15 dias ou alguma coisa assim num período, mas depois você foi embora. Foi. Acho que a mudança, né? Eu odiava tudo que era exercício. Tudo. Né? Correr, malhar, né? Então... Só que quando você consegue ver resultados, você começa a ficar mais animado, né? E hoje eu mudei, eu me exercito no mínimo 4 vezes por semana, né? E malhar, eu confesso que não estou apaixonado. Mas eu estou conseguindo ir no mínimo 4 vezes na semana já. Às vezes na dor, mas eu vou. Agora, correr, eu me apaixonei por correr. Então, corro 10 km em treinamento. Agora, domingo que passou, eu fiz um circuito chamado Circuito do Sol, né? Corri 15 km no Aterro do Flamengo. Eu tenho um grande motivador do meu lado, que é
que é o executivo que trabalha comigo, que é o Amaury, que ele corre, né? Já correu maratona, correu meio maratona. Então, esse cara é um cara que ele está sempre comigo, né? Então, a gente está há 23 anos trabalhando junto e uma amizade gigantesca e um ajudando o outro sempre, seja na vida pessoal como na profissional. E eu me apaixonei por me exercitar, comecei a gostar e ver a importância que é isso, né? De também incentivar outras pessoas também a fazer isso, sair um pouco do acomodismo para correr atrás de ter uma melhor qualidade de vida, né? E em relação ao trabalho, depois que eu mudei de vida, né, assim, da bariátrica e comecei a me exercitar, a minha cabeça funciona melhor, né? Físico trabalha melhor, né? Eu estou dentro das operações, com certeza. Eu sou um cara muito mais feliz, né? E eu acho que também a minha mudança também inspirou muitas pessoas também, né, a correr atrás, sabe? Então, hoje eu estou feliz como pessoa e estou feliz como profissional, sabe? Por isso que eu não quero perder isso, por isso que o exercício é muito importante manter. Como eu falei, a bariátrica ela não é garantia que você vai ser magro a vida toda. É manter. É igual tudo na vida também, né? Tem que ter consistência. Isso aí. Uma outra coisa que eu queria puxar é, na sua opinião pessoal hoje, qual que você diria que seria o prato que todo mundo, quando vai no gourmet, deveria experimentar? Porque é totalmente diferente. Assim, o que seria um... Então, hoje a gente tem pratos, né, uns best-sellers muito bom, né? Então, assim, eu acho que hoje um prato que é o mais vendido, né, da empresa, que é a pipoca de camarão. Eu acredito que talvez 95% do cliente do gourmet já comeu pipoca de camarão. Ou se não foi 100%, porque realmente é um prato incrível, uma entrada incrível e que muito bem elogiada, muito bem trabalhada, né? A gente sempre está buscando melhorias. Mas tem vários outros pratos muito ricos, muito bons, né? Saborosos, né? Tem muitos. Nós trabalhamos com risotos, né? Porque, como eu falei, o gourmet não é uma cozinha japonesa tradicional. Ele tem a parte contemporânea, Tem a né? parte contemporânea. Nós tem massa, nós tem risoto, nós tem grelhado, nós tem frituras, né? Nós tem pratos mais leves, como assim, nós tem o atum burrata, que é incrível, que é uma entrada, né? Que é um lombo de atum com queijo burrata, que é 100% búfala e pesto, e uma farofinha de pão crocante, que é um prato incrível, né? Então, assim, esse prato eu acho que é um prato que você indo no gourmet tem que provar. E você, pessoalmente, não ligado a japonês, hoje, qual seria o seu prato favorito? Você como Renato. Baião de 2. Esse é o prato. E no Rio, vamos pegar agora um pouco mais do lado pessoal, no Rio, qual seria o local que você falaria assim, pô, esse lugar aqui relembra a minha cidade, ou relembra o Baião de 2, onde eu vou comer? Qual é o lugar que você vai para comer uma comida sem ser a sua? Porque normalmente chefe cozinha, né? Às vezes não quer cozinhar tanto, porque já cozinha, mas às vezes ele, pô, em vez de comer tal lugar, eu prefiro comer a minha comida. Eu sei como é que é isso. Sim. Mas qual seria um local que você indicaria, assim, para comer um Baião de 2? Então, quando eu quero comer uma comida mais puxada para o Nordeste, né? Claro que se não for a minha ou da minha esposa cozinha muito bem, né? Acho que ela é incrível na cozinha, comida caseira, e um Baião de 2 dela é incrível, né? Então, quando eu quero comer mesmo e me divertir um pouco, eu vou na feira de São Cristóvão. Porque lá tem uma carninha de sol, né? Baião de 2, um aipim frito, né? Então, quando eu quero realmente comer uma comida mais puxada, eu vou em São Cristóvão, né? Também tem outros aqui também, que às vezes eu frequento, né? Também tem um bar na Rocinha, que é de um grande amigo meu, né? Que se criou junto comigo, que ele tem um Baião de 2 incrível. Qual o nome? Bar do Luiz, lá na Rocinha. Né? Aí, galera, ó o Bar do Luiz. Fica na Vila Verde. Esse Baião de 2 dele é incrível, cara. E lá tem um torresmo, tem uma tilápia frita, que é incrível. Então, mas é difícil eu ir, porque quando eu vou para lá eu saio da dieta. Então eu evito ir, entendeu? Então, é que eu sou muito da comida mais tradicional, né? Então, sou cearense, né? Fui criado com rapadura, com Baião de 2, torresmo, né? Carne de sol. Então, assim, são comidas que realmente me agradam muito, né? Então, eu
sempre quando eu quero comer realmente comida de verdade, eu procuro esses lugares, né? De verdade que eu falo dentro da minha expectativa, que é a comida nordestina, né? Mas, assim, a comida nordestina em si é muito boa, né? Então, Sim, muito. Muito bem temperada. Eu morei um boa, pouquinho então, lá em Recife e tal, em Natal, e realmente é diferenciada. diferenciada. Um outro ponto é, hoje em dia, o que você consideraria o teu hobby, que é quando você não está lá naquela loucura da cozinha, criando prato, ou operação, estreando algum restaurante fora, ou nessa outra parte, o que você consideraria hoje? Se eu falasse, Renato, qual é o teu hobby? Não, eu viajo, eu fico com meus filhos, eu vou num cinema, eu vejo série, como é que... Então, meu hobby hoje é assim, eu acho que hoje eu dedico os tempos vagos meu com meus filhos, com a minha família, né? Então, não sou muito de viajar com eles, assim, até por questões mesmo de trabalho mesmo, né? Eu viajo quando eu tô de férias, né? Então, assim, agora eu tô planejando uma férias pra gente ir. Mas hoje, quando eu tenho tempo vago, a gente vai pra praia ou piscina, que eles gostam muito de shopping, né? Eles gostam muito de shopping. Né? Eles gostam do McDonald's, eles gostam de... Então, até evito trazer eles para eles não comer essas... que são bem cheinhos também, né? Mas eu gosto de sair com eles pro shopping. Eles vêm por brinquedo, né? Eles gostam muito. Então, quando a gente tem filho, a gente vive muito em função deles, né? Meu tempo já não é muito grande com eles. Então, quando eu tô com eles ali, a gente aproveita para sair para onde eles gostam de sair, né? Gostam muito de praia, gostam de piscina, gostam de shopping. Então, meu hobby hoje é isso. Eu me dedico muito a eles no meu tempo vago. Até porque eu viajo, sempre eu estou viajando, então eu passo muito tempo longe deles. Então, quando eu estou aqui no Rio... O hobby seria ficar mais tempo com eles? Mais tempo com eles, me dedicar mais a eles, sabe? Então, acho que para mim isso é o que me traz muita felicidade. Então, agora a gente vai falar de um projeto que vocês têm no Gourmet, que quando a gente conversou, eu fiquei assim, caraca, todo mundo tem que saber desse projeto, e eu mesmo, conhecendo o Gourmet, não sabia. Uhum. Que é o projeto Mistura, onde você, o Anderson Alves, que é parceiro de vocês, e o pessoal do Gourmet trabalham essa parte de ensinar o pessoal do Vidigal a saber a parte de mixologia e bar para poder ser contratado no Gourmet ou em outros lugares. Me explica um pouquinho mais dessa... Então, esse projeto do Mixtura é do Anderson Alves, né? Ele é o nosso chefe executivo de bar, que ele nasceu e se criou no Vidigal, né? Então, o sonho dele era fazer um projeto para poder ajudar as pessoas carentes da comunidade onde ele nasceu e se criou, né? Então, assim, um projeto muito lindo, que é o Mixtura, né? Então, ele trouxe essa proposta para a empresa, para o Jerônimo, né? Para o Gourmet, e o Jerônimo abraçou essa causa junto com ele e ajudou a tornar isso uma realidade, o sonho que ele tem em realidade, né? Que é um projeto que pega as pessoas carentes da comunidade, né? Que queira se desafiar, né? Ele dá esse treinamento para botar as pessoas no mercado de trabalho, né? E esse treinamento que ele dá, esse curso que ele dá, não é só focado só em drinks, né? É focado de como se comportar numa entrevista, né? Nós também leva o pessoal da nossa qualidade para mostrar processos, né? Educação, como tratar o cliente. Como tratar o cliente, ter comunicação. Então, é um projeto muito maneiro porque, assim, abrange várias coisas para botar realmente dentro do mercado. Então, se não tem vaga no Gourmet, mas essas pessoas ficam muito mais fácil de entrar no mercado de trabalho com esse currículo. Que acho que tem uma pessoa que está dentro do Gourmet e tem as outras pessoas que estão todas já dentro do mercado de trabalho depois desse projeto do Anderson, que é um projeto incrível, cara. Para falar um pouquinho mais, ele é um projeto junto com a Favela Inc., o Brota Vidigal e o Instituto da Criança. Ele tem o objetivo de capacitar o pessoal gratuitamente a partir dos 18 a 25 anos. E acabou que isso aí ainda tem um fato diferenciado que acabou saindo isso logo perto da primeira loja que foi em São Conrado, que abriu, né? Sim, sim. Que acabou que todas essas coisas culminaram e cada dia mais, então, o Gourmet está ajudando o pessoal ali do entorno a poder ter uma profissão, a poder não ficar só no mundo, não vou fazer nada,
É porque tem gente que quer fazer alguma coisa e às vezes não sabe. Então, isso aí ajuda, é o que você falou, ajuda em ter mais mão de obra no Rio e ajuda, às vezes, tirar crianças ou adolescentes e coisas assim do ostracismo, né? Porque cabeça vazia, né? Sim, sim. É oficina para problema. Então, hoje a gente até vai trazer, estou convidando aqui o Anderson e os outros chefes do Gourmet, a gente vai fazer uma mesa aqui para poder falar mais de assuntos ligados a comida, a culinária e a isso tudo. Eu queria também perguntar a você, a inspiração, eu sei que a gente falou um pouquinho, aí eu queria falar voltar um pouquinho da inspiração que você teve, até porque você veio de uma família de 17 irmãos. Então, você teve uma inspiração na tua família. Queria saber um pouquinho desse convívio aí para fazer o paralelo de hoje com essa tua família que tinha muita gente e de... Então, a minha inspiração, né, de tudo que eu faço, né, de como eu comecei, né, acho que a inspiração maior são minha família. Eu acho que eu sou muito família. Eu sempre fui muito ligado à minha família, meus pais, então eles me educaram muito bem, por mais que eu não tenha chegado aqui com tanto estudo, mas assim, eles me formaram e formaram os outros meus irmãos e minhas irmãs muito bem, pessoas do bem. Então assim, meus pais me inspiraram muito. Meus pais me ajudaram muito em tudo que eu fui fazer, me apoiaram muito. Então acho que a inspiração que eu tenho maior, né, de tudo que eu passei lá desde o início da minha carreira até hoje, é meus pais. Eles são a minha maior riqueza. Então, eles me trouxeram, me ajudaram a chegar até aqui também. Uma outra coisa eu queria pegar, se você tem alguma história caricata, alguma coisa de cliente que é engraçado, que aconteceu nesse tempo todo, porque a gente acaba sempre trazendo alguma coisa mais familiar para o pessoal que está acompanhando do dia a dia. Coisa engraçada de cliente, cara. Acho que tem... Alguma história que foi diferente. A gente é muito... às vezes eu sou chamado na mesa, né? E tem muitos bate-papo legal com o cliente, né? Então, tem clientes que... Às vezes, eles dão uma zoada na gente também, né? Eu acho que... Eu sou cearense, por mais que eu tenha 23 anos aqui, eu tenho um sotaque ainda. Eu não larguei o meu sotaque, né? O Ceará não me deixou e eu acho muito bom isso. E eles brincam muito comigo, né? Aí eles fazem a brincadeira. Como tu deixou a carne de sol e veio fazer sushi e tal? É difícil, como é que começou? E aí tem essas brincadeiras, né? Da carne de sol, até do baião de dois, né? Que tem muitos clientes nossos conhecem o Nordeste e adoram o Nordeste, né? E às vezes eles ficam tirando, às vezes, umas brincadeiras comigo em relação mesmo ao Nordeste mesmo. E, cara, é muito bom, né? Eu acho que não tem muita história muito grande, assim, demais com o cliente, não. Mas a minha história que eu tenho, às vezes, é essas brincadeiras. Eles entram na brincadeira, se sente à vontade de tirar brincadeira comigo, relacionado muito ao Nordeste, né? O pessoal já tá indo tanto, te encontrando tanto no restaurante que já vira amigo. Isso, vira. E somente quando esses restaurantes que tem, né, Brasília e São Paulo, a gente, por mais que seja longe, mas quando a gente está lá, a gente fica focado naquela loja muito mais tempo, tá? Tipo assim, for passar 5 dias, eu tô 5 dias focado naquela loja todo dia. Então, acaba se fazendo algumas amizades com alguns clientes, né? Então, Brasília, então, tem umas amizades lá muito legais, sabe? De brincar mesmo, de convite para churrasco, para festa, para fazenda. Então, assim, e aí acaba que a gente se torna próximo, né? Então, e aí tem liberdade de brincadeiras, né? Claro, brincadeiras saudáveis, né? Que também não pode confundir. Mas cliente nosso eles são muito, como tem cliente muito frequente nosso, né? Acaba que todo mundo se conhece. Como é que você vê a história de um cara que não sabia fritar ovo e hoje é um chefe executivo de uma rede reconhecida nacionalmente e que está crescendo cada vez mais, que é sucesso, que mudou o paladar do carioca? Como eu te falei, né? Eu venho do Nordeste, então lá no Nordeste a gente não tinha muito hábito a cozinhar, né? Os homens eram da roça,
E as mulheres E as cozinhavam. mulheres que cozinhavam. Então a gente não tinha muita oportunidade de ficar na cozinha, até porque elas mesmas não deixavam, né? As nossas irmãs, minha mãe, expulsaram a gente da cozinha mesmo, porque a gente só ia bagunçar também, né? E aí as mulheres cuidavam da comida naquele tempo e a gente cuidava da roça, né? E aí eu cheguei aqui e não sabia nem fritar um ovo, né? Também nunca imaginei que eu ia trabalhar em restaurante. Mas foi uma história muito, muito maneira, porque assim, eu acho que e de muito aprendizado, porque me trouxe bons frutos, né? Tanto como profissional, como pessoa. Inspirei muita gente também. Tipo, meus irmãos, a grande maioria são cozinheiros, chefe de cozinha também, né? Inclusive, tem irmão meu que trabalha comigo na mesma empresa. Então, assim, eu acho que eu me sinto muito orgulhoso, cara. Sou muito feliz de estar onde eu estou. Não poderia ter outra profissão para mim. Não me veia em outra profissão se não fosse hoje. Se voltasse o tempo atrás, eu também ia continuar sendo cozinheiro. Né? Então você Cozinheiro está e num chefe. lugar que sonhou. Sim. Então eu acho que não é tipo assim, nunca imaginei que ia chegar onde eu cheguei, mas fui conquistando passo a passo. Passo a passo. E me apaixonei. Realmente, se voltasse tudo atrás, eu continuaria, queria a mesma profissão. Uma outra coisa que a gente conversou, que foi, eu acho que vocês tiveram um grande ganho, foi durante a pandemia, eu lembro disso, fechou todo mundo. E o gourmet, querendo ou não, ficou meio... Porque ele não tinha delivery na época. Uhum. E eu queria que você contasse um pouquinho desse caso aí, que acabou virando, assim, pelo menos aqui no Rio, virou um case onde vocês saíram de uma operação que não tinha, começaram e até alcançaram vendas bastante generosas no período e começou a ter um serviço maior ainda e hoje virou parte da cultura do gourmet. Sim, a pandemia, né, ela trouxe muito aprendizado, né? Acho que para todo mundo, né? Foi um momento muito difícil, né? E hoje até é difícil a gente falar porque a gente deixou muitas pessoas ficaram pelo caminho, né? Perder muitos amigos. Mas a pandemia, para quem realmente se mexeu e quis aprender e evoluir, né, foi bom. Porque cresceu, aprendeu, nadou, né? Porque era ou aprendia ou não tinha jeito. Ou não tinha jeito. Então, quanto muitas pessoas optaram a fechar, né, a gente não. A gente falou, não, as pessoas precisam comer. Então, a gente precisa virar isso para delivery. Então, a gente começou, porque a gente não vendia delivery nem mesmo na porta da loja, né, nem embalagem a gente tinha. E aí, do nada, 48 horas, a gente tinha virado uma operação de salão para delivery. A gente fazia reunião direto, né? Direto, não vamos fechar. Tinha algumas pessoas que estavam no mapeamento de desligamento e outras a gente precisou dizer assim, vamos desligar porque a gente não vai ter serviço nesse momento para tanta gente. Mas isso foi o que a gente achou, né? E, cara, e a gente virou esse delivery, a gente começou a trabalhar, todo mundo unido, vamos. Cara, e a gente subiu as vendas. Depois a gente teve que contratar e recontratar algumas pessoas que a gente precisou recontratar para poder dar conta da operação. Então, a gente foi sucesso. Pô, apanhamos muito, porque uma operação que a gente não conhecia, um mundo que a gente não vivia. Mas, como algumas pessoas já tinham trabalhado com delivery, inclusive eu já tinha trabalhado em outros lugares com delivery, e outras também pessoas que estavam comigo, né? E a gente começou, todo mundo trabalhar junto, fazer diferente, né, para atender o cliente, desenvolvendo embalagem ao mesmo tempo, testando o que viaja e o que não viaja, porque nem tudo da operação chega no mesmo nível, próximo, né? Então, assim, foi bem desafiador, aumentamos as vendas, né? Quando foi passando um pouco a pandemia, né, a gente que foi para abrir os restaurantes, a gente já começou a se preocupar como a gente ia dar conta de salão mais delivery. Né? Tanto que nesse modelo aí, que é o modelo que está no Rio Design, né? Sim. E vocês já fizeram umas 3 ampliações, né? Isso, aí em 2020, para abrir, a gente teve que abrir um restaurante na pandemia, só para delivery, em Botafogo. Porque a gente sabia que quando os restaurantes abrissem as portas, a gente não ia dar conta de atender o delivery, mais a operação. Então, a gente fez algumas modificações nas lojas, como colocar corda na área de bar para poder suportar o delivery, né? E aí,
No Rio Design, como é grande, né? A gente comprou mais uma loja que tinha do lado e fizemos uma expansão, né? De mais salão, mais um sushi bar, mais uma cozinha, mais uma área de suporte do delivery para poder realmente suportar o delivery, porque só o sushi bar principal e a cozinha não sustentava. E a gente teve que ampliar também, porque a gente cresceu tanto no delivery. E a gente trabalha praticamente direto para cada dia melhorar mais a nossa delivery, porque tem uma grande porcentagem de venda de delivery, né? Se não estiver enganado aqui, quase 40%, 35% a 40%, mais ou menos, é a venda do hoje grupo, todas as lojas de têm... todas as lojas Hoje todas as lojas são física e delivery. Física e delivery. Todas. Até São Paulo e Brasília. Até São Paulo e Brasília. Aí, Brasília a gente já abriu já com uma operação estruturada. Operação muito mais estruturada, né? Então, para focar. Das lojas que a gente não pensava em vender delivery, ninguém nunca pensava que vinha uma pandemia, né? A gente não tinha tanta estrutura, mas a gente se adaptou, fizemos algumas melhorias dentro da operação e hoje funciona, né? E aí em Botafogo, a gente abriu um só para delivery para suportar as lojas da Zona Sul, porque senão a gente não conseguiria entregar. Sim, porque é um mercado pujante de japonês. Sim. E na Barra, para sustentar, a gente teve que abrir mais uma operação para poder sustentar delivery, mais salão, né? Para não prejudicar também o cliente de salão, né? Então, a gente está sempre muito pensando no bem-estar e na entrega que o cliente vai receber, como ele vai receber. Então, a gente está chegando já aqui nos finalmente aqui desse papo, passou rápido. Eu queria, assim, agradecer por você ter vindo, pelo tempo, pela história, por tudo. E queria ver se você deixava uma mensagem para os seus conterrâneos que vêm tanto do Nordeste como as pessoas que vêm de outros lugares e também das pessoas que às vezes chegam em casa e falam assim, pô, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E olhando para você, um cara que começou lá embaixo e hoje chegou num ponto que assim poucas pessoas chegam, que nem você falou, tem gente que chega, mas tá lá. Claro que tudo tem esforço, tem você querer, igual você falou, tem que trabalhar não sei quantas horas, tudo isso, mas assim, dar um conselho ou aquela energia para o pessoal continuar na batida. Então, Cássio, eu que agradeço o convite, foi muito bom, está sendo muito bom, né? Eu acho que um conselho, né? Um conselho que eu dou, acho que para você conseguir as coisas, né? Primeiramente, tem que ter Deus no coração, né? Acho que em primeiro lugar. Né, ser uma pessoa do bem, né, um bom ser humano. E eu acho que acreditar em você mesmo. Né? Eu acho que sempre acreditei muito em mim, muito no meu potencial. E o conselho que eu dou às pessoas, acreditem em si, trabalhe duro, né, porque nada é fácil. Nada vem sem a dor. O crescer dói. Né? Então, a dor do sucesso ela às vezes dá um baque na gente, mas você tem que pensar, olha, eu quero crescer, é isso que eu quero, eu tenho objetivo, né? Eu vou conseguir, né? E para você conseguir, além de você querer muito, você precisa estar calçado de boas pessoas ao seu lado, né? Às vezes, para você ter... Porque às vezes as pessoas querem ter uma coisa sem abrir mão de outras. Então, quando você tem pessoas que pensam igual você pensa, é mais fácil. Para ter sucesso, tem que abrir mão de algumas outras coisas. Sim. Então, para os meus conterrâneos, que eu falo, chegando na cidade grande, seja lá dentro da gastronomia ou fora da gastronomia, façam com amor. Tudo que vocês for fazer, façam com amor, com dedicação, né? Muita humildade, pé no chão sempre. E o resto vai acontecendo no dia a dia. Acho que é isso, Cássio. Acho que colocar amor em tudo que vai fazer, eu acho que é um caminho muito promissor. Então, pessoal, depois eu vou deixar o link lá do Projeto Mistura, vou deixar o link do Gourmet e em breve a gente vai estar com a galera toda aqui da cozinha. Agradeço vocês por acompanhar e até mais, pessoal. Um abraço.